Permita-me fazer a leitura de 3 passagens dos Evangelhos, nas chamadas narrativas do nascimento de Jesus. A primeira delas se encontra no Evangelho de Mateus. O capítulo é o capítulo de número 1 e o versículo é o versículo de número 20. A Escritura Sagrada diz assim: E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O segundo texto encontra-se no Evangelho de Lucas. O capítulo também é o capítulo 1, só que agora é o versículo de número 30. Maria, diante da aparição do anjo, diz assim a palavra do Senhor. O anjo diz àquela mulher: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E o último dos versos, capítulo 2 do mesmo Evangelho de Lucas, só que agora no versículo de número 10. A palavra é a palavra dos anjos dirigidos aos pastores, e assim está escrito: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ao longo da vida eu tenho aprendido que a palavra medo é uma palavra plural, não é uma palavra singular. Porque existem tantos medos diferentes, e nós somos apresentados ao medo ainda bem cedo. É aquela criança que, deixada na escola, tem medo de ser esquecido pelos pais e por isso chora inconsolavelmente. É aquele menino crescido que vai participar das primeiras peças infantis na sua escola e fica preocupado se os pais vão ou não chegar, tem medo de esquecer a fala que levou uma semana inteira decorando. Vem a adolescência e lá estamos nós também com medo de não sermos aceitos pelos grupos, por aqueles que têm a nossa mesma idade. Mas a vida vai se tornando ainda mais difícil. E chega o medo de não conseguir, o medo de não conquistar, o medo de não ser aprovado numa prova do Enem, vestibular, tantas coisas, o medo de encontrar ou afirmar um casamento com a pessoa errada. É por isso que quando eu leio esse texto, a percepção que eu tenho é que o nascimento de Jesus, sim, foi marcado também por situações de medo. E o interessante é que o medo de José era o medo da insegurança, o medo que muitas vezes envolve uma relação afetiva, é o medo em relação ao outro, o medo que me deixa numa situação extremamente delicada. Eu nem sempre sei separar aquilo que é verdade ou aquilo que é verdadeiro daquilo que não é verdadeiro. E José parece mesmo não conseguir acreditar nas palavras de Maria, porque aquilo que o anjo lhe diz logo em seguida é tão claro. Ele diz: olha, não temas receber Maria como a tua mulher, porque aquilo que está gerado nela é do Espírito Santo. E lá estamos nós com os nossos medos, medo que pode algumas vezes até destruir uma relação, o medo que pode destruir uma amizade, o medo que pode destruir uma relação de confiança. Mas o medo de Maria também me impressiona, porque o medo de Maria me parece ser o medo do desconhecido, o medo que não encontra respostas para uma pergunta muito simples: como será isto? Como as coisas vão acontecer? E Maria confessa o seu temor, ela fica perturbada, ela não consegue entender o que significa aquela saudação do anjo. E logo depois ela também escuta que ela precisava simplesmente continuar acreditando que aquilo que iria acontecer com ela também seria obra do Espírito Santo de Deus. Mas depois eu me deparo com o medo dos pastores. E sinceramente, às vezes nós também, como os pastores, temos medo do sobrenatural. Nós somos impactados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e a semelhança do povo de Israel, que não ousou se aproximar do monte, fez questão de dizer a Moisés: Moisés, você vai subir sozinho, nós vamos ficar aqui embaixo.
Ou a semelhança de Pedro, que quando viu o milagre pediu para que Jesus se afastasse dele, por não compreender. Às vezes nós temos medo do sobrenatural, daquilo que é a revelação divina no meio de uma noite, do cântico de anjos. Nós temos medo daquilo que Deus pode muitas vezes realizar. E quer saber por quê? Porque foge ao meu controle. Tudo aquilo que Deus faz é tão grande que escapa ao meu entendimento e escapa ao meu controle. E lá estavam aqueles homens, pastores, também temerosos. Mas sabe o que foi que eles ouviram? Eles ouviram a mesma coisa. Não tenham medo, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E essa palavra é uma palavra de boas novas que será para toda a gente, todo o povo. Este foi um ano de muito medo. Eu tive medo. Eu tive medo de adoecer. Eu tive medo de perder pessoas. Eu tive medo do futuro, o que iria acontecer com a igreja. E lá estava eu compartilhando da mesma insegurança de Maria, da mesma insegurança dos pastores, ou ainda da mesma insegurança de José. Mas em meio a todo esse tempo, algo prevaleceu no meu coração. Foi a certeza de que o Espírito Santo de Deus continua tendo o controle de todas as coisas. O medo não nos derrotou, o medo não nos venceu. E é bom celebrar o Natal, porque o Natal nos faz reconhecer os nossos temores. E por favor, não existe nada de demoníaco no medo, satânico no temor, absolutamente. O medo, algumas vezes, ele é até bem-vindo, porque faz com que eu seja cauteloso em relação a algumas coisas, faz com que eu não seja tão impulsivo. Mas eu tenho percebido que o medo, ele pode apequenar, ele pode tornar pequeno, ou ele pode tornar grande um homem e uma mulher, ou uma mulher. Tudo depende da forma como eu vou reagir aos meus medos. E se querem saber qual a cura do medo de José, foi confiar que aquilo que estava sendo gerado no ventre de Maria era obra do Espírito Santo. Sabe, a cura do medo de Maria foi tão somente entregar-se e dizer: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E a cura daqueles pastores atemorizados no meio da noite veio a partir da experiência profunda de alegria de estar na presença do menino Jesus nascido. A cura para o medo. O nome da cura é Jesus de Nazaré. Nós não precisamos ter medo. O Senhor está conosco. E eu não sei quais são os seus temores, mas ainda que eles estejam persistindo dentro de você, ainda que as perguntas estejam se multiplicando no seu coração, ainda que as dúvidas queiram tirar a sua paz, a sua serenidade, estejam trazendo prejuízo na sua relação conjugal, na sua relação familiar. E lá estava José quase que decidido a deixar Maria e sair secretamente. Ou quem sabe, a semelhança de Maria, por não compreender, por não entender, questionar ou questionando aqueles que são os propósitos de Deus. Maria, ela nos ensina que diante do medo só existe também uma resposta, que é a submissão. E eu não preciso compreender para me submeter aos propósitos de Deus para a minha vida. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Esta é uma noite de alegria no Senhor. Esta é uma noite de paz, de felicidade no meu coração. E se você entrou neste lugar ou está nos acompanhando à distância, mas seu coração ainda está temeroso, e cada vez que a gente escuta uma nova história, uma nova cepa, uma nova isso, uma nova aquilo, ou o nosso coração já é tomado pela insegurança, os planos seus para o ano que se aproxima, quais são? Você tem tido inclusive medo de alistá-los, porque da última vez que você fez isso, todos os seus planos foram rasgados. E hoje nós estamos chegando ao final de um ano somente com um sentimento de gratidão
O que você ouviu. Gratidão. Porque apesar de não termos alcançado tudo aquilo que planejamos no início, aquele que controla todas as coisas estava conosco. Deus está com o seu povo. E eu quero nesse momento declarar isso diante de Deus, porque a paz que eu preciso, a alegria que alimenta o meu coração, a serenidade que alcança a minha alma, nasceu em Belém. Jesus está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco.